Boa noite a todos aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares, através do canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós lembramos aos nossos irmãos que estão em seus lares para colocar um recipiente com água para que essa água possa ser fluidificada. Lembramos também que no final do estudo do Evangelho fica a música, instrumental, é justamente para mais um momento de concentração, para irradiação. Então, fiquem nesse momento, unidos à nossa reunião. Vamos então ouvir agora a página de preparação com o nosso irmão Edivaldo, em seguida eu farei a prece e depois a nossa irmã Isis fará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 111. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e que passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que se supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, ao Senhor e sigamos de alma erguida para frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, vamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, que é amoroso, justo e bom. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos para ouvirmos a boa nova, as orientações do nosso Mestre Jesus, através do Evangelho. Gratidão, Senhor. Gratidão por poder chegar até aqui e participar deste banquete que será nos oferecido. Mas para isso, te rogamos, Senhor, ajude-nos a ter nossos ouvidos bem abertos para a mensagem, para a compreensão e, acima de tudo, na prática, que é a prática, sabemos nós, que nos torna pessoas melhores, dignas de sermos reconhecidos como teus discípulos. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade bendita. Mas queremos te rogar que essas vibrações de amor, de paz, esses bálsamos que recaem e nos envolvem nesse instante, se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti, que alcance cada lar e cada coração.
e também aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui. Mas queremos, Senhor, te rogar que todos juntos possamos, numa única vibração e sentimento, te dar graças por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e por tudo que recebemos de ti hoje e sempre. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora com a nossa irmã Isis a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. A quem está aqui assistindo a reunião com a gente, a quem está nos assistindo pelo canal do SEM no YouTube. Bom, é sempre bom vir aqui para trazer uma reflexão sobre o Evangelho que tanto nos engrandece, né, que nos faz crescer. E para hoje, eu vou trazer aqui um tópico do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. A fé transporta montanhas. Eu vou falar sobre o item, o poder da fé, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, itens 1 a 5. Para falar sobre esse poder, é imprescindível que a gente faça algumas reflexões aqui sobre a fé, né? Afinal de contas, o que é fé? Muitas pessoas dizem que o conceito de fé é algo muito subjetivo, que cada um sente de uma forma, né? Que cada um tem um significado, traz um significado para ela. Mas, quando a gente, num contexto geral, a gente pergunta para algumas pessoas o que é fé para você, geralmente surge uma palavra: acreditar. Né? Acreditar em quê? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito nos espíritos. Então, esse acreditar, ele é um acreditar em função de algo ou de alguém que está fora, né? Que não está em nós. Então, quando a gente fala em acreditar, se a fé é isso, eu posso dizer que eu acredito na Rosana, eu acredito no Edivaldo, no seu João. Aqui mesmo na assistência, eu tenho alguns amigos, eu tenho pessoas que eu convivo diariamente. Eu também acredito nessas pessoas. Será que eu tenho fé nelas também? Isso significa que eu também tenha fé? Bom, para trazer um conteúdo e algumas reflexões sobre esse assunto, eu escolhi um livro, que é o livro Pensamento e Vida, que é um livro que eu particularmente adoro, gosto muito dele. E nesse livro, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, A Psicografia do Chico Xavier, o capítulo 6 é intitulado Fé. Sugiro que vocês leiam, porque é uma leitura muito interessante. Mas Emmanuel, ele começa esse capítulo dizendo: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Então, Emmanuel, ele já começa o capítulo sobre fé dizendo que a fé, ela não é só acreditar. Não é só admitir uma existência. E ele nos convida a termos uma postura o quê? Uma postura ativa. Ele fala que a gente precisa buscar esse bem com perseverança e com fervor. Então, perseverança é o quê? Persistir apesar das dificuldades, né? E o fervor é a dedicação. Bom,
Acreditar, então, aqui, segundo Emmanuel, é só o primeiro passo. É importante, sim, mas um primeiro passo. E depois, Emmanuel ele vai fazendo algumas analogias com situações comuns do nosso dia a dia, que eu trouxe uma só para a gente fazer também uma reflexão. Ele diz o seguinte: ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Então, existe uma força, mas é necessário também que existam equipamentos, meios adequados para que essa força ela possa se manifestar. A eletricidade, ela existe. Todos sabemos disso, né? Isso é comprovado. Mas o fato de nós sabermos que ela existe é o suficiente para que esse salão esteja iluminado hoje? Não. Então é necessário que haja um sistema que transporte essa energia até a lâmpada e ilumine o salão. E assim acontece com a fé. Emmanuel é incrível, né? Ele nos traz uma realidade que a gente vive o tempo inteiro para que a gente possa fazer reflexões muito profundas. Então, nesse sentido, nós temos a eletricidade, que é uma força, né? Que representa aqui uma sabedoria. Nós temos os fios condutores, que são as nossas atitudes. O que faz com que essa força ela chegue até a lâmpada. Temos a lâmpada. O que é a lâmpada? A lâmpada somos nós. E a lâmpada, a sala, né, iluminada por essa lâmpada, é o que essa fé, é o que essa luz, essa energia, ela faz conosco. Então, nesse sentido, a fé, ela é divina, como nos diz o próprio Evangelho, mas ela também é humana. Porque nós precisamos fazer os nossos esforços. Que é o quê? Que é trazer essa energia para iluminar a sala. Bom, Emmanuel diz também que a fé ela não encontra uma definição no vocabulário vulgar nesse livro, mas ele nos traz uma definição que é extremamente interessante. Emmanuel diz que a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. E ele também nos diz que todas as operações da existência, elas se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Então, nesse caso, a fé ela é inerente ao ser. Ela faz parte da nossa essência. Por mais que a gente diga muitas vezes, né, que, poxa, fulano parece que tem uma fé tão pequenininha, o outro parece que tem uma fé mais fervorosa, e alguém diga, eu acho que eu não tenho fé. Sim, tem. Porque se ela é inerente ao ser humano, é uma confiança íntima de que tudo está em ordem. Não tem nada fora do lugar. Embora muitas vezes a gente ache, né? Mas não, está tudo certo. Tudo onde tem que estar. Essa confiança de que existe uma inteligência que estrutura a vida, que estrutura a existência, ainda que a gente não veja e ainda que a gente não compreenda. Então, nesse sentido, não basta que uma força ela exista, é preciso que haja uma conexão que a faça manifestar. E nesse sentido, a fé ela é poderosa. E ela move, ela transporta montanhas.
como está lá no Evangelho. Que montanhas são essas? Que a gente não vê, né? Uma montanha saindo de um lugar, indo para o outro, uma montanha se movendo. Kardec, ele fala no texto, ele nos traz a resposta disso em 2 tópicos, em 2 aspectos. Primeiro, ele nos diz que essas montanhas são as montanhas no sentido moral. São aqueles sentimentos que nós temos. Que sentimentos são esses, né? O egoísmo, o orgulho, o pessimismo, os nossos medos, os nossos preconceitos. Coisas que a gente nem sabe muitas vezes como surgiram. O ciúme, a inveja, as crenças limitantes. Crenças que a gente não sabe como que elas começaram. Mas elas estão aqui com a gente. São as nossas montanhas morais. Essas montanhas, elas surgiram agora? Algumas, sim. A gente está o tempo inteiro construindo montanhas, obstáculos. E outras, elas vêm do nosso passado, que a gente vem construindo com tanto carinho, há tanto tempo. E é por isso que lá no Evangelho de Mateus, a gente não lê que a fé, ela derruba, ela destrói as montanhas. Né? A fé, ela move. É igual quando a gente faz na nossa casa, que a gente precisa tirar um móvel do meio do caminho e a gente precisa ajeitar ele para um outro cantinho, para que ele não seja um obstáculo e a gente consiga avançar. É isso que a gente faz com esses sentimentos, com esses comportamentos que nós cultivamos. É necessário que a gente os mude. E para isso, nós vamos precisar fazer o quê? Esforços. Porque é fácil? Ninguém disse que é fácil. É trabalhoso. Vai demandar de nós uma fé robusta. Porque a fé vacilante, ela não acredita que pode conseguir fazer isso, né? Ela já desiste logo de início. Quando vê que tá difícil, a gente fala, deixa para depois. Agora não. A fé robusta não. E a gente vai construindo essa fé. Fé é algo que a gente constrói. Eu nem combinei essa página de abertura com o Edivaldo, né? Mas ela foi bem ao encontro desse assunto. Muitas coisas a gente nem começa porque a gente não acredita que a gente vai conseguir fazer. Mas a gente vai. Em outro sentido, no próprio Evangelho, Kardec ele nos diz que a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. É quando a gente mira ali num alvo e a gente faz de tudo para atingir. Nós criamos os meios, criamos as formas, fazemos de um outro jeito. Por quê? Porque a gente tem certeza de que a gente vai conseguir. E nesse sentido, nós nos tornamos o quê? Co-criadores. Ele diz que essa confiança, essa certeza, dão uma espécie de lucidez. E quem a possui caminha com segurança e cria meios para atingir. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Um mais simples. Eu gosto muito de viajar. E aí, quando a gente faz uma viagem, principalmente aquela viagem que a gente sonha, né, que a gente quer muito fazer, a gente precisa o quê? De um planejamento. A gente precisa escolher um roteiro, comprar passagem. A gente precisa reservar um local para a gente ficar. Precisamos levar o dinheiro, se a gente não, a moeda, né, do local, se a gente for se a gente sair do país, saber o clima do local que a gente vai. A gente precisa planejar isso, se organizar.
Nesse sentido, isso é fé. E num sentido mais evangélico, a gente tem uma passagem que é a passagem da mulher do fluxo de sangue, ou da mulher hemorroíça. Para quem já conhece, essa mulher, ela estava tendo esse fluxo de sangue há 12 anos. E num contexto histórico, num contexto cultural, ela não poderia estar em determinados lugares. Ela não poderia tocar as pessoas, tocar as coisas também, porque o que ela tocasse se tornaria impuro. Mas ela estava ali, seguindo Jesus. Ela tinha fé. Ela seguiu Jesus e ela teve uma ação, talvez no auge do desespero, da dor, mas também da esperança. Ela tocou a veste de Jesus. E naquele momento, Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. E ele fala para ela, né? Filha, a tua fé te salvou. Ela poderia ter ficado ali sentada, olhando para Jesus, se lamentando. Mas ela teve o quê? Ela teve uma ação. Ela fez uma busca. E talvez ela arriscou tudo que ela tivesse ali naquele momento para que ela pudesse tocar Jesus, porque ela tinha fé, ela acreditava naquilo. E ela acreditou principalmente no potencial dela. No Evangelho, Kardec continua dizendo: a fé sincera é verdadeira, é sempre calma, da paciência que sabe esperar. Porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. Isso conversa muito com o motivo de nós estarmos aqui hoje. Nós estamos numa reunião de fluidoterapia, né? Para chegarmos nessa reunião, nós tivemos que vir ao centro, passamos pelo atendimento fraterno, por uma triagem. Tivemos uma conversa fraterna e escolhemos a nossa reunião, né? A reunião que nós gostaríamos de frequentar, que nós gostaríamos de estar. Estamos aqui, nós estamos aqui, algumas pessoas estão na sua casa, no atendimento à distância, no tratamento à distância. Mas e aí? É essa a nossa parte? Paramos por aqui? Chegamos à reunião? Pelo simples fato de estarmos na reunião? Não, né? Segundo Emmanuel, isso aqui seria o acreditar. Porque agora nós precisamos, fazendo a analogia do início, nós precisamos o quê? Criar a conexão para fazer com que essa energia chegue à lâmpada. E aí vem a parte que é mais trabalhosa. Por quê? Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Não adianta a gente estar aqui, né, sentado, se a gente não tiver atenção, se a gente não estiver presente aqui. Porque eu posso estar aqui sentada pensando no que eu fiz hoje o dia inteiro, pensando no meu trabalho, pensando no que eu tenho que fazer amanhã, pensando em várias coisas que não têm a ver com o motivo de estar aqui. Temos que cuidar dos nossos sentimentos. Cuidar bastante, né? Precisamos seguir as orientações que nós tivemos. Então, assistir a uma reunião pública. Precisamos fazer o evangelho no lar. Mudar os nossos comportamentos. Orar, vigiar. Essa é a nossa parte. Essa é a conexão que nós precisamos fazer o tempo inteiro. E esse tratamento, ele acaba quando nós saímos daqui? Não. Porque a gente precisa continuar com isso tudo, com essa postura, quando a gente vai embora. Principalmente, né? Principalmente quando a gente chega em casa. Isso é fé. Fé nas grandes e nas pequenas coisas. O Emmanuel fala sobre fé
ele cita também um exemplo da nossa alimentação. Quando a gente se alimenta, a gente não pensa, né? Que, eu preciso fazer a digestão, as minhas vísceras, elas vão funcionar direitinho, tá tudo organizado. Não. A gente confia que isso vai acontecer. Na é verdade, a gente precisa confiar. E, por fim, o Evangelho, ele nos orienta para que a gente não confunda a fé com presunção. Porque a fé, em essência, ela nos liga ao quê? A humildade. Kardec nos diz, a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos nos ajudam. Então, que a gente possa refletir sobre a nossa parte. Porque sabemos que nada está a esmo, que nós temos um Deus amoroso, que nos ama muito. Sabemos que temos Jesus como nosso mestre, que nos orienta, a espiritualidade que está conosco o tempo inteiro, que nos auxilia. Que toda vez que a gente precisa, a gente faz um pedido, a gente faz uma oração e o auxílio vem. Que sempre que a gente precisar, a gente pode fazer essa conexão com o alto. Buscar esses recursos que estão disponíveis o tempo inteiro para nós. Mas que nós precisamos sim agir. Precisamos buscá-lo com fervor, com perseverança, que é o que o Evangelho nos diz. Sabemos que existe uma vontade que é maior do que a nossa, mas que ela nos convida também para que a gente se transforme o tempo inteiro, para que nós façamos a nossa parte. Então eu agradeço a atenção de vocês, desejo que vocês tenham uma boa noite. Envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Senhor, por esse banquete, onde, mais uma vez, através do teu Evangelho bendito, tu nos convida a termos fé. Fé na vida, fé em nós, fé em ti, fé em dias melhores. Como é bom, Senhor, ouvir novamente as tuas orientações, nos convidando a caminharmos com passos firmes, com vontade, com determinação, com coragem, de superar cada desafio que nos chega, na certeza de que o Senhor está conosco, porque foi assim que tu nos disseste, estará conosco até o final dos tempos. Por isso só temos te agradecer, Senhor, por esse amor tão grande que nos envolve, que nos orienta, que nos acolhe. Gratidão, Senhor, por tanto que recebemos na noite de hoje e por muito que ainda vamos receber. Mas sempre te rogando, Senhor, que essas vibrações se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Que alcance os lares desses nossos irmãos que nos acompanham,
mas também aqueles que ainda não sabem disso. Enfim, Senhor, que o teu amor, a tua misericórdia esteja presente na face da terra. Gratidão. Gratidão também a essa espiritualidade de luz dos nossos mentores da casa e os mentores de cada um de nós, que tanto nos auxiliam a estar aqui. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião. Mas te rogar que continue conosco no momento do passe. E assim, Senhor, numa única voz, nós te agradecemos por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus.